João Vicente de Castro, de 43 anos, abriu o jogo sobre um episódio do passado em que o ciúme o levou a um confronto direto com outro ator da Globo. Durante uma conversa, o artista relembrou que na época em que namorava, incomodou-se profundamente com a postura de um colega de profissão que começou a paquerar sua companheira. O estupim aconteceu quando esse ator comentou em uma foto da namorada de João Vicente, questionando por que ela só dava moral para ele. O clima pesou e ao encontrar o rapaz em um programa de televisão, João Vicente decidiu tirar satisfação, colocando-o contra a parede. O episódio gerou um afastamento, e ele chegou a ser bloqueado nas redes sociais pelo colega. No entanto, o tempo trouxe uma reviravolta surpreendente. Semanas atrás, o ator em questão enviou uma mensagem a João Vicente admitindo o arrependimento pelo ocorrido. Ele foi generoso ao me desbloquear e escrever que se arrependia daquele dia, relatou. João Vicente refletiu sobre a ironia da situação, destacando como a última interação entre eles foi uma briga intensa, enquanto a reaproximação veio carregada de uma humildade inesperada, vinda de alguém que, segundo ele, acabou sendo envolvido em uma fofoca que nem era sua responsabilidade. Além das revelações sobre desavenças do passado, o ator também falou sobre planos para o futuro. Ele confessou o desejo de ser pai, revelando, inclusive, que já chegou a comprar roupinhas de bebê. Tem uma conexão muito forte entre pai e filha que é algo que eu gostaria de experimentar, explicou. Conhecido por relacionamentos mediáticos no passado com nomes como a atriz Cléo Pires e a apresentadora Sabrina Sato, João Vicente hoje divide com o público seus novos desejos e a maturidade ao lidar com as histórias de sua trajetória. É curioso como o tempo, esse mestre da paciência, tem o poder de transformar rusgas inflamadas em meras notas de rodapé na nossa biografia, não é mesmo? Quando a gente escuta o João Vicente de Castro contando esse episódio de ciúmes, de confronto direto e de bloqueios nas redes sociais, é impossível não olhar para trás e entender a figura complexa que ele se tornou hoje. Para quem acompanha a trajetória desse artista, a gente precisa primeiro situar quem é esse João Vicente que hoje, aos 43 anos, fala com tanta naturalidade sobre erros e acertos. Filho do jornalista Tárcio de Castro, um dos fundadores do lendário jornal O Pasquim, João cresceu em um ambiente de intelectualidade, transgressão e muita exposição. Ele não caiu na arte de paraquedas, ele carrega uma bagagem de quem viu o mundo de um ângulo privilegiado, mas também de quem viveu perdas precoces e precisou encontrar seu próprio caminho. Muitos se lembram do João Vicente que surgiu no coletivo Porta dos Fundos, lá por volta de 2012. Foi ali que ele se estabeleceu como um dos nomes mais sagazes da comédia nacional, usando sua presença física, aquele cara alto de visual marcado, quase um galã clássico para subverter expectativas. Ele não era apenas o rosto bonito, era o cara que escrevia, que pensava o roteiro, que ironizava o próprio status de celebridade. Mas antes disso, a vida dele já era pautada pelo que a gente chama de vida pública. O relacionamento dele com a Cléo Pires, por exemplo, foi um marco na cultura pop brasileira da década passada. Eles formavam aquele casal que a gente olhava e pensava ser a tradução perfeita de uma modernidade cool, intensa e magnética. Depois veio o namoro com a Sabrina Sato, que talvez tenha sido um dos relacionamentos mais comentados da história recente da TV brasileira. Ali a gente viu um outro lado do João. O parceiro que mesmo após o término, manteve uma amizade tão genuína e admirável com a ex que virou, inclusive, um padrão de comportamento para muita gente na sociedade. Quando ele narra esse conflito com outro ator, fica claro que estamos falando de um João Vicente mais jovem, movido por uma testosterona que na época, parecia um combustível inesgotável. É fascinante notar como ele descreve o estupim, uma bobagem de redes sociais, um comentário em foto, uma disputa de ego que escalou para uma necessidade de tirar satisfação cara a cara. Isso nos diz muito sobre como o ambiente artístico e o jogo de vaidades da televisão brasileira funcionam. É um terreno onde o limite entre o pessoal e o profissional é constantemente testado. Naquela época, o bloqueio nas redes sociais era o equivalente a uma declaração de guerra. O fato de ele admitir hoje que, com o passar dos anos, essa mágoa se dissipou e deu lugar a um gesto de maturidade, o pedido de desculpas do outro colega, mostra o quanto o próprio João mudou. Ele deixou de ser o cara que precisa provar algo para ser o homem que observa a própria história com um distanciamento quase clínico e ouso dizer, sábio. Eu particularmente acho que a gente vive num tempo em que a cultura do cancelamento e do bloqueio absoluto nas redes sociais impede que as pessoas evoluam. O caso do João Vicente mostra o oposto, que existe um caminho de volta.
que as pessoas amadurecem, que os erros de percurso de uma juventude explosiva não precisam definir quem seremos aos 40 ou 50 anos. Isso me faz pensar muito sobre a televisão brasileira, um ecossistema que por muito tempo vendeu a ideia de que o conflito era bom para a audiência, mas que hoje, talvez, esteja aprendendo que a vulnerabilidade é muito mais potente. Quando ele abre o jogo sobre o desejo de ser pai, sobre ter comprado roupinhas de bebê, ele se despe da persona do galã autoconfiante e nos mostra o humano. Existe uma carência, um desejo real de continuidade, uma busca por um afeto que ele ainda não experimentou da forma como gostaria. Essa revelação sobre a vontade de ser pai, especificamente de uma menina, traz uma camada de profundidade que a gente não via no João dos tempos de Porta dos Fundos ou dos primeiros programas na TV aberta. Existe uma ternura ali que é a antítese daquele cara que queria colocar o outro na parede. Ele está em uma fase de colheita. A maturidade para o João Vicente parece ser essa capacidade de entender que ele não precisa mais lutar todas as batalhas que a vida propõe. Ele escolheu, ao longo dos últimos anos, se tornar um apresentador que escuta, alguém que dá espaço para o outro brilhar, seja no Papo de Segunda ou em seus projetos no GNT. O João de hoje é um observador da condição humana, e é exatamente por isso que ele consegue narrar esse episódio do passado com tanta leveza. Ele não está mais preso ao ego que lá atrás se sentiu ameaçado por um comentário banal de internet. Na minha visão, o que esse momento representa na história dele é uma espécie de reconciliação com o próprio passado. Não é apenas sobre perdoar um colega ou receber um pedido de desculpas. É sobre entender que ele também foi um personagem naquela história de ciúmes e que hoje, ele pode rir disso. E esse é o verdadeiro sinal de que alguém chegou num patamar de inteligência emocional superior. Muita gente na posição dele, com a visibilidade e o histórico de relacionamentos que ele tem, viveria uma vida inteira tentando manter a pose de inabalável. O João Vicente faz o contrário. Ele se expõe, ele se fragiliza, ele admite que comprou roupinhas de bebê sem ter um filho, ele admite que brigou por bobagem. E é justamente nessa honestidade brutal que ele ganha o público. Acho que esse cenário de confissões nos mostra que a figura do famoso está mudando. A gente não quer mais ver o ídolo intocável, o cara que nunca errou, o galã de novela que só vive de glamour. A gente quer o João que se atrapalhou, que sentiu ciúmes, que guardou rancor e que anos depois, entendeu que nada disso era tão importante quanto a paz de espírito e a possibilidade de construir algo novo. É inspirador ver alguém que teve tudo para ser apenas um rosto bonito se esforçar tanto para ser uma pessoa interessante, profunda e, acima de tudo, autêntica. Que venha a paternidade, que venham os novos projetos, porque o João Vicente de Castro, com todas as suas contradições, é um dos poucos artistas que consegue transformar uma fofoca de bastidor em uma lição de vida sobre como ser humano. E convenhamos, num mundo tão polarizado e cheio de bloqueios, talvez o maior ato de rebeldia que alguém possa ter seja justamente o de ser capaz de desbloquear alguém, pedir desculpas e seguir em frente. Fica aqui a reflexão. Quantas vezes a gente não se prende a mágoas que daqui a 10 anos não farão a menor diferença na nossa biografia? O João aprendeu, e talvez esteja na hora da gente aprender também.